Fala pessoal, beleza? Daqui a pouco eu vou responder por que eu tô aqui numa mata fechada, apesar de bem próximo da cidade. Eu vou responder isso depois de esclarecer alguns pontos. O primeiro deles, em relação à hipnose. Muita gente acha que ser hipnotizado, alguém vai invadir a sua mente e dali poder acessar alguns recônditos ou segredos e modificar de certa forma que você às vezes vai viajar e não vai conseguir voltar de lá. De lá onde? Você não sai em hora nenhuma do seu lugar. Bom, em primeiro lugar, existem várias bobagens por aí espalhadas sobre a questão da hipnose. A primeira delas é justamente isso. A hipnose nada mais é que, se eu pudesse trocar por algumas palavras, um estágio de concentração focada de forma relaxada. O que acontece? Se você associar o relaxamento, a concentração e o foco, você pode acessar o subconsciente, onde realmente ocorrem várias mudanças significativas, sejam elas de comportamentos, onde você pode colocar ali alguns estágios, elevar a uma atmosfera que às vezes você queira ir a um outro patamar e ali fazer algumas reprogramações mentais também, de acordo com algumas técnicas que são científicas. Desde quando há muitas décadas saíram pesquisas, principalmente pela Universidade da Cambridge, né, Inglaterra, onde realmente se percebeu a eficácia, tá, da hipnose, principalmente a hipnose clínica, no tratamento de doenças relacionadas ao aspecto emocional. E foram examinados 9.000 pacientes, 3.000, todos os 9.000 foram pacientes diagnosticados com depressão, 3.000 tratados com psiquiatra e também com psicólogo, né? Seja a terapia comportamental cognitivo, ainda que ligadas a técnicas diferentes. Você pode falar aí de Lacan, Freud e entre outras. Não que o psicólogo ou psiquiatra não seja importante, nada a ver. Aliás, nós somos todos aqui de mãos dadas, somos aliados nesse mecanismo. Então, se você por acaso faz um tratamento com um desses profissionais, vale a pena continuar realmente, né? A hipnose é só mais uma ferramenta que você pode, e poderosa, que pode realmente sanar ou não o seu problema. E não tem a ver com permissão, tá? Tem a ver às vezes com a viagem do paciente ser permitida de andar junto com quem está fazendo a terapia. Então eu queria esclarecer pequenos pontos. Não existe ali um trânsito onde você apaga, onde alguém vai invadir a sua mente, mas existem ferramentas tão poderosas que nós temos aí na literatura médica de operações, cirurgias, onde não se podia, por questões de idade, anticoagulantes ou problemas com anestesia, pessoas que foram operadas utilizando inclusive o auxílio do hipnoterapeuta. Os odontólogos também, existem muitos casos, vários casos no país. Aliás, o próprio SUS, né, o nosso sistema aqui oficial do governo, ele já aderiu há muito tempo, há relativamente pouco tempo, na verdade, ao tratamento oficial da hipnoterapia. Então já faz parte dos quadros de tratamento. Vamos falar aqui uma outra questão que muitas vezes as pessoas perguntam, tá, o transe. Se por acaso você aí que está assistindo isso aí agora, se você já se emocionou com uma história, com um filme, por exemplo, ou de repente você já procurou pela casa um objeto que estava o tempo todo no seu bolso ou nas suas mãos, ou você se deixou então entrar numa história ao ponto de realmente rir dela, mesmo sabendo que ali era uma peça de teatro ou atores, muito bem, você pode, e esse é um processo que a gente chama do transe hipnótico, você pode perfeitamente passar pelo processo. Aliás, quanto mais inteligente, quanto melhor a pessoa, mais a imaginação dela for fértil, melhor é o processo. Não são hipnotizáveis
pessoas que têm realmente deficiência mental ou algumas limitações. Mas mesmo assim nós temos casos na literatura com sucesso de pessoas especiais com uma certa limitação que passaram pelo processo com eficácia. Mas o intuito disso não era só esclarecer esses primeiros pontos, que as pessoas sempre perguntam: oh, mas eu não vou sair de lá, mas não. Então a gente tem tantos casos. Comigo já alguns pacientes passaram por processos e de certa forma superaram muito bem isso, inclusive com realmente altas de psiquiatras, de profissionais capazes de realmente dizer se você deve ou não continuar com algum medicamento. Então, no primeiro momento, depressão, síndrome do pânico, pensamentos suicidas, sentimentos opressores mesmo, insônias, não sabe se dorme mal, ou então acorda e tem a sensação de que realmente não descansa. Tais fatos podem acontecer com muita gente, com quaisquer um de nós. Mas a hipnose clínica, ela tem algumas ferramentas que são bem interessantes, que ajudam nesse processo, para a gente conhecer, se autoconhecer. Inclusive, a melhor parte, pessoas que têm aquelas iras repentinas, pessoas explosivas no trânsito, para o melhor controle pessoal. É muito eficaz. E agora chegou ao momento em que eu vou responder por que eu estou aqui incrustado numa selva cheia de árvores, galhos, perto da cidade. Muito bem, às vezes a gente pode comparar também a nossa mente, e para você acessar o seu subconsciente, ele entende de forma lúdica. Então o subconsciente, ele parece uma criança. Porque se você por acaso hoje assistir aí o seriado na Netflix, chama Deus, inclusive o narrador é o Morgan Freeman, e que ele faz um panorama da espiritualidade ou do que se entende por Deus em várias religiões, tá? Apesar de que a hipnoterapia não é nada ligada a nenhum tipo de assunto esotérico, ela é científica. Mas vamos lá, lá tem um monge tibetano que ele é capaz, inclusive, de meditar a vários graus negativos, numa sensação térmica terrível que causaria hipotermia para qualquer pessoa, e ele lá de regata, de camiseta cavada, superando o que a ciência fala que a gente não consegue controlar, que é o nosso inconsciente, que é responsável pela nossa pressão arterial, batimentos cardíacos, entre outros afazeres nossos diários. E ele consegue, pela meditação, né, por meio de uma auto-hipnose, inclusive, controlar até mesmo o inconsciente. Imagina o subconsciente, que é o que está o segredo, toda a chave da sua mudança, da sua melhoria. Seja ela para um patamar que você conhece ou que ainda você quer conhecer e aprimorar. Pois bem, a selva, a floresta, imagine que a sua mente, a minha mente, a nossa mente, seja também como árvores incrustadas. Nós convivemos durante muitos momentos de nossa vida, em vários estágios, e muitas vezes nós desconhecemos o processo, o que nos afeta. Pode ser um pequeno fator, o mesmo acontecimento que ocorre com duas pessoas, elas reagirem de formas diferentes, porque a cada acontecimento a pessoa dá um determinado grau de intensidade e de valor para isso. Então, nós carregamos, todos nós, isso é inevitável, vários traumas, que às vezes a gente nem sabe que tem. No vídeo passado eu até falei sobre isso, comparando a um lago. Mas, aqui na floresta, você ouve barulhos que muitas vezes você não identifica. E na sua mente também pipocam pensamentos que às vezes você acha que não pode controlar, mas na verdade consegue. E muitos dos perigos em que se sondam, sejam eles aqui nesse momento, vamos dar um exemplo, milhares de formigas, de insetos, ou outros animais, e até a vegetação, a gente pode até desconhecer todas elas. Mas
a nossa mente, dentro de nós, a gente também desconhece os mecanismos. O que realmente te dá o perigo, ou te vai afligir, ou o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, aonde o raio de sol precisa entrar com mais incidência, aonde a sua paciência pode ser controlada, o seu sentimento de justiça, de ética, ou de transtorno, ou de passado, presente e futuro, a sua noção de vida e o seu próprio ser pode realmente reconhecer e como deve agir. Pois bem, aqui na floresta, toda floresta, ele tem esses mistérios. A cada passo existem pequenos perigos. Até mesmo hoje em dia, nós que vivemos na cidade, passamos aí por perigos de um inseto tão pequeno derrubar grandes homens, mosquito da dengue, Aedes aegypti, por exemplo. Então, pode te afligir. E assim também é a sua mente. De forma consciente, você não consegue ver e não consegue manipular, mexer, reestruturar isso daí. Você precisa muitas vezes ressignificar alguns fatores, alguns acontecimentos. E isso a gente faz trabalhando o subconsciente de acordo com alguns processos, algumas ferramentas da hipnose clínica. Você consegue acessar esses mecanismos de forma lúdica. E por mais que pode parecer uma besteira, uma imaginação, uma história, grandes significados. Nós tivemos aí, num passado recente, nesses últimos 2 anos, grandes mudanças de comportamentos e melhorias significativas de várias pessoas. Por isso, muita gente que às vezes fala: nossa, eu jamais vou conseguir me libertar de um vício ou de um sentimento, eu não vou conseguir me curar, não vou conseguir mudar esse meu jeito de ser e de agir. Realmente, de forma consciente, a gente não consegue. Por quê? Porque na floresta não temos a dimensão de toda a nossa estrutura. Quais são as madeiras, quais são as árvores, quais são todos os insetos, a gente não conhece tudo. E a cada momento você pode vir a sucumbir com algum perigo. Pois bem, hipnoterapia é uma ferramenta sensacional. Quer conhecer mais? Nos procure. Um abraço.